Boa noite, gente. Estamos aí, direito e vinho. Hoje com os temas medidas atípicas e a garnacha, né? Hoje a internet, a gente já fez um testezinho, tá dura. Então nós vamos tocar aqui, mas vai dar tudo certo. Vamos esperar a nossa querida convidada entrar aí. Gente de primeira entrando aí, ó, William. Ó, quanta gente aqui, ó, bacana aí, ó, Dan, Marcelo. Marcelo é estudioso do tema, defendeu a dissertação de mestrado no sentido, né? Então a gente está aqui, aí ó, já fazendo um brinde a todos, meu sócio Luciano Machado. William, esse tema é um tema que você gosta muito também, hein? Carla também é uma pessoa. Bom, uma das coisas bacanas do Direito e Vinho é essa possibilidade que a gente tem de trazer esse monte de gente bacana para cá. Aline, minha colega aqui do IBDFAN, do Espírito Santo, também está aqui. Poxa, né? E eu, como eu falei hoje, Daniel, meu grande Daniel de Aracaju, Priscila, queridíssima Priscila, parabéns pelo lançamento do livro. Aline, poxa, quanta gente bacana entrando aí. Assim, uma das coisas bacanas aqui do Direito e Vinho é essa possibilidade que nós temos aqui de trazer, assim, né, da gente fazer essa comunidade de amigos para poder a gente conversar, poder te debater na sexta-feira, ainda a gente ainda com a pandemia. Professora Juliana, oi, professora, Boa noite. boa noite. Eu acho que agora vai dar tudo certo, hein? Tô animado, Se hein? Deus quiser. Ó, Se Deus já quiser, a trouxe. internet deixar. Não, eu fiz aqui, por isso que eu sempre brinco, eu gosto de fazer os testes, porque para a gente não ser surpreendido. E, de fato, a gente tem hoje uma quantidade muito grande de live. O Direito e Vinho começou, Juliano, então acho que eu já falei isso para você, quem está assistindo agora, não tinha essa quantidade de live. Ele começou, o primeiro fui eu sozinho. Não sei se você sabe disso. Você sabia disso que o primeiro foi sozinho? Não, Aí sabia depois, não. aí o primeiro convidado foi o William. E aí virou um projeto, que era o seguinte: na sexta-feira a gente tem a possibilidade de juntar amigos para poder beber uma taça de vinho, mesmo quem não bebe, poder conversar, porque sexta-feira o confinamento foi e está sendo ainda muito, muito duro, né? A gente tem essa coisa de ficar confinado e tal. Então a forma, você em Minas, a gente aqui, os colegas, a gente poder conversar. Então o Direito de Vinho começou com isso. A ideia do Direito de Vinho foi essa. E aí tomou uma repercussão muito grande hoje, uma quantidade muito grande de gente, um público qualificado, um público que participa, e hoje ele é um projeto que ele é um projeto oficial meu, né, eu como líder, entre aspas, lá do programa de pós-graduação da UFES. É um programa registrado na CAPES, por isso que todos, eu sempre falo isso, todos os convidados são professores de programa de pós-graduação, né, de PPGD, e com grupos de pesquisas registrados do CNPq. Então, já fazendo assim, estou muito feliz aqui. Vamos fazer, antes de tudo, aqui um brinde, né? Para a gente começar aqui a todos Já os colegas aqui. separei a minha É, Grenache, um brinde, um brinde. né? E que esse direito e vinho, ele deixe não só essas sementes do tempo da pandemia, mas que ele possa ser um projeto perene, e que nós possamos ter a possibilidade, mesmo após a cessação desse período de isolamento, de contarmos com o Direito e Vinho às sextas-feiras, ficar no calendário oficial de todos nós do happy hour de sexta-feira. Não, vamos ver se a gente coloca isso. E hoje, gente, e aí muita gente falou bem assim, por que da Granache? Eu fiz uma brincadeira com a Juliana, ela não sabe. Ela tá achando que a Granache aqui, que eu coloquei mais aqui, o professor Zanetti aqui, quanta gente bacana, ela tem muito a ver com o tema. O Rodrigo Toscana, mas ela tem muito a ver mais com quem vai falar hoje do que com o tema. Eu fiz uma brincadeira com você que você não sabia disso. Não Por quê? sabia. Você pega de surpresa, hein? O princípio da não surpresa. Não surpreenda, não, mas vou dar o contraditório aqui agora. Você tem direito porque é uma uva que ela é extremamente, ela é uma uva que ela é extremamente versátil.
como você, Juliana, que transita muito bem pelo processo, pelo direito material. E é uma uva que ela também é uma variedade que ela tem uma qualidade dela saber trabalhar em conjunto. E eu acho que você é uma pessoa assim, que você, a nossa amizade, né, o que eu pude notar, que você é uma pessoa que gosta muito de trabalhar em conjunto. E isso é uma das características da uva. Sem contar que a Grenache ainda tem uma coisa que é muito bacana que tem a ver contigo. Ela sozinha é uma uva de grande personalidade. Então, veja, a uva então ela tem tudo a ver contigo, né? O tema tem muito a ver, a gente vai falar, mas quando foi, porque essa não é uma uva, ela não é uma uva muito comum. Tanto que para você comprar você teve uma dificuldade, o pessoal teve um pouco de dificuldade. Tive. Mas é uma uva assim extremamente. Foi inclusive um desafio. A Lilian, Lilian querida, tivemos hoje de manhã. Fantástica a live de vocês. Mas assim, então obrigada pela presença, né? Então com essas considerações aqui, a gente abre aqui o Direito e Vinho, né? Muito feliz de você estar aqui. Para quem não conhece a professora Juliana Cordeiro, que eu acho que todo mundo conhece, porque o nosso público aqui é qualificadíssimo. A professora Juliana, que hoje é a nossa colega que está na UFMG, né, tanto na graduação quanto no mestrado, e ela, de certa maneira, nesse particular, tem esse espelho com o trabalho que eu faço aqui na UFES, que é essa análise de direito material com processo. E aí o tema que a gente trouxe hoje é um tema que vem sendo muito analisado na ótica do processo, mas tem aspectos de direito material. Então, Juliana, esse tema era o seu tema. Tiveram algumas pessoas é o nosso tema, né, Mazei? É o nosso tema. Que a gente adora esse diálogo de direito material e processo, que eu acho importante, né? Esse resgate da verdadeira função do processo, que é de ser um instrumento para a efetividade dos direitos e garantias fundamentais. Então, não é possível se compreender o processo sem se compreender também o direito material, porque senão há uma dissociação que não é saudável, né? Então, o direito material e o processo, como a Grenache, que é uma uva que eu fui aprendendo, porque esse foi um desafio, né? Eu aceitei participar do Direito e Vinho, primeiro porque acho o projeto genial, acho que é um momento de descontração, um momento que a gente pode dialogar de uma forma mais informal, de uma forma mais leve, eu disse que eu ia participar aqui porque eu de vinho não entendo nada. Então, hoje a estrela da noite é a uva Grenache, né? E eu vim aqui muito mais para aprender do que qualquer outra coisa, né? E eu disse que a uva, né, ela foi difícil de encontrar mesmo, ela tem essa versatilidade, né? Ela é usada como um blend e a gente precisa fazer um blend adequado entre o direito material e o processo para que a gente tenha vinhos equilibrados, né? Então, que a gente possa aí, nesse nosso diálogo, ser como a Grenache. Não, tenho certeza absoluta. E mais, ó, e também foi uma informação que eu não posso deixar de falar aqui, porque a professora Juliana trabalha junto do professor Humberto Teodoro Júnior, que é um dos maiores conhecedores de direito material, direito processual e vinho. E vinho. Né? Então, Juliana, já que a gente já fez essa introdução aqui, já deu para poder colocar todo mundo aqui. Olha que bacana aqui, ó, o Zanetti está falando teoria circular aplicada aos vinhos, que essa é a ideia, né? Então, vamos lá. Você acha que dá para trabalhar? Vamos assim, já vou te passando a bola aqui. Você acha que dá para trabalhar com esse tema medidas atípicas sem uma análise de direito material, ou é necessariamente a gente tem que puxar esse assunto para poder trabalhar sobre as medidas atípicas? E a bola está contigo aí. Mazei, acho a sua pergunta assim, essencial para tratar do tema, né? Porque o tema ele foi introduzido no Código de Processo Civil, então num diploma essencialmente instrumental,
Mas quando a gente vai pensar nessas medidas atípicas que estão aí no artigo 139, elas são pensadas com que finalidade? Com uma finalidade de dar efetividade ao cumprimento de obrigações no plano material. E quando a gente vai trabalhar o plano material, é bastante interessante, né? Porque cada obrigação, com a sua respectiva natureza, com a sua respectiva característica, né? A obrigação de dar coisa, pagar dinheiro, entregar, fazer ou não fazer, cada uma tem uma especificidade e os meios de cumprimento, de satisfação também são próprios. Então, a gente começa a perceber, né, que nas obrigações de fazer e não fazer, você tem a necessidade da técnica, da técnica indireta, dos meios indiretos, para você alcançar a prestação, o objeto da prestação, porque ela é um ato humano, é um comportamento. Então, historicamente, se pensou na astrente como sendo essa técnica clássica para as obrigações de fazer, para que a gente pudesse alcançar o resultado que é a satisfação da obrigação. Agora, quando a gente caminha aí, fazendo essa interface entre o direito material, o processo, a natureza da obrigação e os meios para o seu cumprimento, né? Na obrigação de fazer e não fazer, eu não tenho outra alternativa senão me valer de uma técnica do processo, que aí ela não vem do direito material, é o processo que vai criar esse mecanismo, essa ferramenta, que a astrente é de natureza material, e vai viabilizar com essa técnica que nós possamos alcançar aquele comportamento ou induzir aquele comportamento. Agora, quando a gente pensa, e aí eu já estranhei um pouco mais, quando na reforma processual do Código, ainda de 73, para as obrigações de dar coisa, introduziram a astrente também para as obrigações de dar coisa. E aí você já começa a ter um descompasso e a gente precisa começar a refletir, porque o processo civil, ele não é um instrumento, ele é um instrumento de efetividade, de garantia de direitos fundamentais. Ele não pode servir como um instrumento punitivo. Ele ser um direito punitivo subsidiário, não é a função do processo civil. Então, quando veio nas obrigações de dar coisa e criaram uma astrente para a obrigação de dar coisa, eu achei já um descompasso entre o processo e o direito material. Por quê? Porque o objetivo é a satisfação da prestação, alcançando o bem da vida. Então, se eu tenho um imóvel e a parte não restitui o imóvel, eu tenho uma ferramenta muito mais eficiente para você, que é um meio executivo, que é exatamente a expedição do mandado de emissão na posse, inclusive com força policial, porque qual que é o objetivo? É alcançar o bem objeto da prestação. Então, eu tenho no processo uma possibilidade de chegar a isso sem usar desses meios indiretos, dessas técnicas indiretas de indução de comportamento. Então, eu já achei que foi um descompasso, não achei adequado nesse diálogo direito material e processo, pensar uma astrente para a obrigação de dar coisa. E aí agora, quando a gente ingressa no CPC de 2015, né, o 139 fala, inclusive, das obrigações de pagar quantia em dinheiro, que historicamente, quando a gente pensa a técnica de satisfação dessas obrigações, né, há muito tempo, desde a Lex Petelia Papiria, né, nós criamos a responsabilidade patrimonial, isso foi um salto civilizatório, né, a gente sai da responsabilidade pessoal e vai para a responsabilidade patrimonial, e para a satisfação dessas obrigações, nós vamos alcançar o patrimônio. Então, eu tenho mecanismos para satisfação. Eu não precisaria, teoricamente, né, dentro da essência daquela obrigação da natureza, de alcançar e usar dessas técnicas
de coerção indireta. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco mais se realmente a gente deve buscar esse caminho ou se nós devemos pensar outros caminhos para nós lograrmos uma efetividade maior do cumprimento dessas obrigações, né? Principalmente a de pagar a soma em dinheiro. Mas eu posso te dar uma opinião assim, eu tenho uma visão assim, eu acho que um pouco peculiar sobre a minha ideia. Aliás, você está vendo os comentários, você tem aqui um grupo aqui de fãs, de Erle aqui colocou Minha Diva, né? Você tem um grupo de fãs. São todos aqui. Amigos queridos. Bernardo, grande amigo. Bernardo, Bernardo é um excepcional professor e tão bom professor quanto advogado. Eu tive a possibilidade de ter Bernardo como meu ex-adverso, fizemos um processo lindo, fizemos um acordo no fim, mas o trabalho do Bernardo é fantástico. Seus fãs aí. Bernardo é fantástico mesmo, é nosso presidente. Mas olha só, eu tenho uma opinião, e aí eu falo que tem um pouco a ver com a uva também, com isso, esse sentido de fazer a uva, que às vezes a gente fica restrito. O que eu acho? Olha o que eu vou falar assim, é um negócio meio maluco. Eu acho que tem uma contradição na interpretação do artigo 139, inciso 4, porque se eu falo em medida atípica, e olha a posição que ele está, ele fala em poderes do juiz. Eu não interpreto a medida atípica como uma cláusula só de efetivação. Olha como é que isso é interessante. Para mim, a medida atípica é como se fosse um espelho, uma proporção, uma lógica do sistema, quando ele chega para as partes e fala, vocês têm os negócios jurídicos processuais, vocês têm as convenções processuais. Então, na minha concepção, 139, inciso 4, ele tem, e a posição me parece que é muito mais clara nesse sentido, ele tem uma visão muito mais de flexibilização no sentido amplo do que a ideia, eu falo muito, muito sobre isso. Tem gente que, na verdade, interpreta o 139.4 como uma regra de efetivação com crueldade. Não é isso que o dispositivo trata. E nós vamos voltar, isso é interessante, que a gente volta em discussões, a gente está voltando no processo, em discussões que nós tivemos no passado. Por exemplo, se o sujeito que não pagava o condomínio, você pode colocar o nome dele na lista lá no corredor, no elevador, de quem não pagou o condomínio. Veja, você tem determinadas situações que às vezes que são sugeridas que eu vejo nesse sentido. Então, eu tenho uma ideia assim do 139, muito mais uma ideia. O que eu penso como medidas atípicas? Pensar que o processo ele é flexível. E eu posso, dentro da eficiência de um resultado do processo, ter uma medida que, às vezes, ela não é atípica aquela ali, e ela se amolda melhor. Mas eu não fixo só para isso. E eu vou ser muito franco, eu acho que nossa conversa vai acabar caindo nisso. Nós somos tão viciados em medida típica que criaram tipicidades para o 139.4, que é sujeito ficar sem CNH, tirar passaporte. Quase que tipificaram as hipóteses do 139.4. Então, pegando a granacha, olha, é quase como você pegar uma uva versátil, e aí a gente fala, não, ela é versátil, mas eu vou usar ela só nessas hipóteses para fazer isso. Então, eu tenho uma interpretação do 139.4 um pouco mais ampla, assim, nesse sentido. E uma segunda, não sei se eu acho que pelo que a gente está conversando aqui, a gente está caminhando no mesmo sentido, que as técnicas, elas são preenchidas pelo direito material. E eu adoro dar um exemplo muito claro nesse sentido. Veja a desconsideração da personalidade jurídica, que tá lá, tem um procedimento padrão lá para poder fazer a desconsideração. Quando eu tenho uma hipótese em que ela envolve, por exemplo, direito consumidor, direito de família, direito ambiental, a técnica é a mesma. Mas como o direito material, nesse caso, ele é mais denso, ele tem mais densidade, eu tenho uma interpretação da técnica diferente de uma relação civil entre duas multinacionais, comercial entre duas multinacionais. Essa ideia ela não é igual. Então, o que faz o movimento da técnica ser mais incisiva, de uma abertura da técnica, para mim, é o direito material.
Porque, volto a dizer, a desconsideração, o procedimento é o mesmo. O que muda de você ter a teoria maior e a teoria menor? E veja que, na prática, ele é diferente. É o combustível, que é o direito material. Então, eu tenho muita... Eu não consigo imaginar, por exemplo, medidas, não sei se você vai concordar comigo, restritivas de liberdade, que é tirar a CNH, tirar o passaporte, elas envolvem quando essas situações, numa análise de direito material, elas seriam o quê? Inadmissíveis. Não sei se você concorda com isso. Há uma parte aqui, ó, Rodrigo Toscano, o homem que comanda aqui uma taça de vinho, nós cometemos uma gafe aqui, hein? Eu e você, Juliana. Nós não mostramos nossas garrafas, ó. Eu estou tomando aqui, ó, uma granache aqui antiga, 15 graus, que eu não vou falar isso aqui, porque, olha só, isso aqui tem a ver com o que a gente está conversando. Ó, essa granache aqui é uma granacha de uma vinha antiga, então ela tem o quê? Muita densidade. O que vai acontecer? Mostra a sua garrafa agora. A minha garrafa... É o quê? Ó, o nome lá. É um vinho antigo ou um vinho novo? Um vinho novo. É um vinho novo. Então, a granache ela tem o quê? Menos densidade. É o que a gente está conversando aqui. Direito material, ele tem densidades. Então, nós estamos aqui em pontas. As próprias... Quando você mostrou a garrafa de vinho, eu coloquei essa aqui de propósito. Para mostrar que o processo ele precisa interpretar isso. Não sei se você concorda comigo. Precisa, né? E foi interessante, né, Mazei? Porque quando você escolheu a uva, eu fiquei com a missão de encontrar uma garrafa nesse tempo de pandemia. Eu moro um pouco afastada de Belo Horizonte, então, assim, o meu acesso é um pouco mais complexo. E eu acabei escolhendo um vinho. Existiam 3, né, rótulos apenas no Verde Mar, que eu sei que você gosta muito de lá. E eu escolhi um mais leve, porque tinham 2 mais potentes, e eu escolhi um mais leve, porque o que eu pensei? Eu pensei que nós temos um tema hoje, que é um tema árido, e seria mais interessante a gente... E tem tudo a ver com direito em vinho, né? Com a leveza. Nós vamos tratar dos temas com essa leveza. Então, eu fiz a opção por um vinho mais leve, menos denso, né? E achei e muito gostoso, viu? Eu recomendo. Mas dentro dessa... Não, pode falar, não. Eu já escolhi justamente de propósito, quando vi sua garrafa, para mostrar que a mesma uva, ou seja, em tese a mesma questão, ela pode ter densidades diferentes. E eu escolhi aqui uma uva bem pesada. E aí nós estamos tratando da mesma uva não, o mesmo vinho, só que mais pesado. Então, assim, dentro disso aí eu te volto aí. Isso tem a ver ou não tem a ver? Você acha que as medidas atípicas, elas estão ligadas ou não estão ligadas a dentro? Não só a espécie do direito material, onde se colocar, né? Como você falou muito bem, e vejo que tem procedimentos distintos para execução de entrega de coisa, de fazer, não fazer, pagamento, de quantia, mas não só nesse ponto. A densidade do direito material afeta ou não afeta? Eu acho que acaba afetando, né? Porque quando você observa no direito de família, você até permite uma medida coercitiva típica, né? Que é a prisão. Então, você vai ter a restrição máxima, que é a restrição à liberdade. Então, a gente vai fazendo essa dosagem, o blend, a gente vai escolhendo a quantidade de grenache que a gente vai fazer o blend para equilibrar. Então, por isso que eu considero que a natureza do direito material envolvido, ele vai exigir uma maior densidade ou uma menor densidade dessas medidas. Mas eu concordo com você, Mazei, que o artigo 139, ele a meu ver, a interpretação que vem sendo dada a ele é uma interpretação que me preocupa. Principalmente porque, como você bem ponderou,
embora ele seja um dispositivo aberto, nós temos hoje que as medidas ficaram quase que tipificadas. Então, você tem, sempre quando se pensa no 139, você pensa na apreensão de CNH, o passaporte, né, que são as duas mais aí comuns de nós nos depararmos com ela. E aí, quando a gente trabalha com essas medidas que estão mais difundidas, eu acho complicado, eu acho que elas não estão acomodadas nesse artigo 139, porque quando a gente caminha com relação a ela, se a gente vai na Convenção Interamericana, né, a Convenção Americana de Direitos, você vai observar lá, eu estava até com ela aqui, com relação ao passaporte, é muito interessante, porque ela trabalha com o direito de ir e vir, né, no território nacional, está lá no artigo internacional, está no artigo 22, que toda pessoa tem o direito de sair livremente de qualquer país, inclusive do próprio. Quando você vai para a linha 3, você tem ali o exercício dos direitos acima mencionados, então esse direito de ir e vir com relação ao passaporte não pode ser restringido senão em virtude de lei, na medida indispensável numa sociedade democrática. Então, você precisa ter uma tipicidade e ter a situação para você poder fazer uma apreensão de um passaporte, que é o documento necessário para você poder aí circular livremente, né, em qualquer país, inclusive no seu próprio. Então, às vezes, eu fico ouvindo algumas ponderações, né, por exemplo, o caso do Ronaldinho Gaúcho, né, que muitos disseram, olha, ele não estava pagando, etc e tal, confiscaram o passaporte dele, e aí ele acabou se envolvendo ali naquela situação, mas que esse confisco do passaporte seria uma forma dele induzir a pagar. Então, que seria uma coisa positiva você ignorar os limites até dos direitos humanos fundamentais que está aí, usar uma visão utilitarista do direito. Os fins justificam os meios. Então, já que ele não paga, ele é uma pessoa que, em tese, tem condições, vamos confiscar o passaporte dele para que ele possa ter uma restrição à sua liberdade de ir e vir e, assim, resolver para resgatar o passaporte, pagar a dívida. Então, alguns disseram, isso é efetividade, mas eu acho que é uma efetividade a um preço muito alto, porque a partir do momento que você começa a restringir direitos, liberdades, né, sem o princípio a observância do princípio da legalidade, nós estamos caminhando para tempos que são tempos que a gente não deveria viver num estado de direito, né? E você começa a ter um estímulo a um ativismo judicial muito grande, e é um ativismo judicial que muitas vezes a gente quer combater. Então a gente fica um pouco esquizofrênico nessa... Não, mas eu tenho uma opinião assim, não tão idêntica à sua, mas assim, em pontos também muito coincidentes. Igual assim, né? Eu vou voltar a falar um pouco da uva. Também é legal que a Grenache, a Garnacha, o Grenache, que é Garnacha mais na Espanha, Grenache lá na França, ela tem variações a partir de... E assim, elas todas se comunicam. Aliás, diga-se de passagem, para quem gosta de vinho italiano, ela é maravilhosa lá na Itália, ela tem outro nome. Eu falei no Direito e Vinho, expliquei isso tudo, e ela lá já fazia varietal. Então ela tem variações como as nossas ideias aqui, mas com muitos pontos comuns. E olha como é que isso é legal que eu vou dizer aqui, que eu acho que isso é um ponto comum que a gente tem. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, na questão de alimentos. Você retirar o passaporte. Você retirar a CNH. Por quê?
Veja, já existe uma técnica que ela está autorizada, inclusive constitucionalmente, para que você possa chegar ao limite. É uma técnica que ela afeta onde? Na liberdade. E a liberdade, qual que seria o máximo da liberdade? A prisão. Ok? Então, veja, se eu estou falando em deixar o sujeito sem CNH, o sujeito sem viajar de passaporte, eu estou afetando numa célula próxima. Ele pode ter, às vezes, que mostrar e falar, olha, mas eu sem a CNH, eu não vou conseguir pagar os alimentos. Isso é uma outra questão. Mas veja que não é absurdo, porque, na verdade, a técnica processual de coerção, a técnica especial, ela já está aqui autorizada. Então, não há, assim, você não cria uma situação de maluquice. Porque quando, naquele texto que eu te mandei, que eu falo sobre isso, porque se você não começar a compreender isso, aí todo mundo vai falar bem assim, ô Mazei, honorários é verba alimentar. Então, eu vou, dentro dessa regra, eu vou tirar a CNH do sujeito que não pagou. Não, mas já que é verba alimentar, quem não pagou os honorários, além da CNH, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir a prisão. Olha, porque honorários, ele tem verba alimentar. Aí, na sequência desse raciocínio, que é um silogismo, cara, é um silogismo vicioso e equivocado. O sujeito vai falar, então, toda ação trabalhista, porque a verba do trabalhador é uma verba trabalhista, cabe prisão. Veja como é que é equivocado se imaginar isso, porque, às vezes, até a mesma... nós temos direitos materiais que são próximos, mas as densidades não são iguais, que vão comportar técnicas diferentes. Então, isso, e as pessoas não estão, eu volto a dizer, elas não estão se atentando para isso. Isso é uma grande preocupação que eu tenho. Nesse caso específico da prisão, né, por dívida alimentar, a prisão civil, né, você pode fazer a substituição, a exemplo do que ocorre no direito penal. Você pode substituir uma pena restritiva de liberdade por uma pena restritiva de direito. A questão que eu coloco, né, e aí por isso que é importante a natureza do direito, a sua densidade, ela é relevante para você pensar as alternativas. Então, eu tenho no sistema hoje para prisão, para dívida de alimentos, a possibilidade da restrição máxima, que é a restrição da liberdade. Então, eu não vejo para essa aí você poder fazer essa substituição por uma menor se você consegue alcançar o resultado. Eu só não posso fazer isso tão assim, sem alcançar o resultado efetivo, que é compelir aquele comportamento, que é a satisfação da dívida. Agora, o que a gente tem visto aí na maioria das vezes... Mas às vezes o devedor não quer a prisão. O devedor não falou assim, olha, eu vou afetar a liberdade dele aqui, mas eu não quero a prisão. Então, eu acho que a medida atípica, na minha cabeça... Ela até ajuda. Ela ajuda nisso. Porque então, você, às vezes, vai pedir a prisão do pai, de um filho, de uma coisa... E não se quer fazer essa medida mais drástica, mas, ao mesmo tempo, você quer ter um mecanismo de coerção para induzir o comportamento. Aqui nós estamos, assim, afinadíssimos. Eu concordo com você nesse ponto. A minha ponderação, a ponderação que eu faço é para as demais dívidas em que você não tem, principalmente de soma em dinheiro, em que a gente não tem esse arcabouço, né? Porque aqui eu tenho uma medida típica mais grave, uma sanção mais grave, tipificada, né? Que eu posso substituir por outras igualmente tipificadas no sistema, que são menos graves. Então, a própria estrutura do direito penal já permite que se faça essa substituição. Agora, para as outras, que eu me questiono, porque a partir do momento que você tem uma dívida, alguém não pagou, por exemplo, o cartão de crédito, e aí ele não tem numerário aí suficiente, ou ele não paga, eu faço todos os esforços, não encontro bens, e aí eu venho para a medida que está comum.
Ah, eu vou aprender a CNH, né? Ou eu vou aprender o passaporte desse indivíduo para que ele não viaje para Disney, por exemplo, né? Então, se ele não paga a dívida, ele não pode viajar para Disney. A lógica é essa. Mas eu acho que nesses termos é que a gente não pode usar essas medidas como mecanismos de coerção para o cumprimento de obrigação de pagar a soma em dinheiro. Por quê? Porque essas medidas são, dentro do nosso sistema, inclusive qualificadas como penas restritivas de direito. Então, se elas são penas restritivas de direito, se eu começo a fazer isso sem a legalidade, sem a tipicidade, né, sem que ela seja tipificada, eu começo a criar um direito processual punitivo, complexo, e confiro ao magistrado um poder de criar penas, né, ou de aplicar medidas que são qualificadas como penas no direito penal, ela está lá prevista no Código Penal, e aplicar no direito, no processo civil, para cumprir uma obrigação de pagar. Né? Então, assim, Posso fazer acho que no direito... Pode. Posso fazer uma brincadeira? Você sabe o que parece isso? Nós estamos concordando. Parece que é o direito processual modulando a densidade do direito material. É um negócio maluco. E aí, como é que isso criou uma situação que eu falo sempre, que as pessoas não se tocam, como isso criou a abertura que nós temos da flexibilidade, da tipicidade, ela na verdade, ela é mais ampla, ela é muito mais criativa. Então, o que eu penso? Vamos lá. Onde que o 139.4 se encaixaria perfeitamente? Uma discussão que a gente tinha lá, chegou a se ter no código anterior. Ah, é possível hipoteca judiciária através de tutela provisória? Olha, eu não tenho mais dúvida. Porque o 139 pode dizer o seguinte, olha, a hipoteca judiciária, a priori, ela é uma medida típica, que ela está lá. Mas eu tenho uma situação que eu quero criar, eu preciso criar uma hipoteca judiciária por tutela provisória, veja, e é uma situação de obrigação de pagar. Olha como é que, se eu encaixar o 139 no próprio módulo, no próprio gabarito dele, olha como é que minha criatividade... E eu vou dar outro exemplo sobre hipoteca judiciária. Hipoteca judiciária, a priori, quando a gente fala em hipoteca judiciária, a gente está falando de quê? A gente está falando de você alcançar bens que seriam hipotecados, perfeito? Mas então imagine o sujeito que não tem bens que possam ser objetos de hipoteca, mas que possam ser equiparados. Vamos imaginar uma situação... Será então que eu não posso utilizar o 139.4 para modular isso, para encaixar na situação? Então, a minha visão é uma visão muito mais de liberdade ao intérprete, dentro da perspectiva de direito material, do que uma ideia de crueldade. Porque o 139.4, na minha cabeça, ele é interpretado como uma coisa cruel. E aí eu vou voltar na Grenache, sabe por quê? Ele não é interpretado como uma... ele não é interpretado como uma forma cruel, assim, porque, na verdade, a prática, ela tá criando o ímpeto de vingança daquele devedor que não paga a dívida. Então, eu concordo com você que a interpretação que está se dando, ou essas medidas que eles estão acomodando no 139, elas são inadequadas. Então, o equívoco não está no 139. Há até uma ADI em tramitação, né? E, na verdade, a gente observa que eles estão questionando a interpretação, a aplicação. O problema está na aplicação do 139, não do 139 em si, mas a aplicação que está sendo dada a ele. Então, eu concordo com você, né, nesse ponto, né, que é o que eu venho defendendo muito, é que nós precisamos dar uma interpretação a esse 139 que não seja essa da aplicação prática que está descambando. O que a gente está vendo é que o 139 ele está aberto, então é um desafio para nós, processualistas, a gente conseguir confinar
e conformar esse 139 usando como se fosse a Grenache, né? De novo, eu vou fazer a analogia. Eu estou fazendo meu blend, então eu tenho que ver a quantidade de Grenache que eu vou usar nesse blend. Então, qual é o poder, a quantidade de poder que nós vamos dar, né, para que o magistrado possa adotar essas medidas coercitivas. Então, aí, eu tenho que a dosagem primeiro para isso é o princípio da legalidade. A segunda dosagem, eu acho que é exatamente a densidade do direito material. É você poder ir ao direito material e observar se, para aquele cumprimento, a medida que eu estou confinando ali dentro, ela é uma medida que não fere o princípio da legalidade, e se ela é uma medida, aí sim eu entro nos critérios da proporcionalidade, da adequação, da subsidiariedade, tudo isso que a doutrina processual bem já escreveu, né? Mas eu acho que a gente tem que dar um passo atrás. E nesse ponto, eu acho que seu grupo de pesquisa, a sua pesquisa, né, o direito material desenhando as técnicas processuais, eu acho que é por aí. A gente tem que começar a conversar um pouco mais, porque durante muito tempo eu acho que nós, do direito processual, nós ficamos muito ocupados em desenvolver a teoria processual e às vezes a gente se isolou. A gente fechou no nosso mundo, criamos uma ilha e paramos de preocupar com o direito material. E aí é o que você bem colocou, Mazei. Eu concordo assim totalmente. É o direito processual querendo desenhar o direito material e não um troço de maluco isso, cara. É um troço de maluco. É como se fosse, eu falo assim, dentro do vinho. Aí, né, eu vou falar um negócio para quem conhece vinho que vai entender perfeitamente. Fala assim, o enólogo. Não, tudo bem, o enólogo ele pegou a uva e ele vai fazer o vinho, ok? Poxa, ele é um cara muito importante. Mas e a uva lá na colheita? A uva, como é que ela foi colhida? O agrônomo? Isso não é importante? E eu fiz essa brincadeira aqui. Você sabe por que o meu vinho é diferente do seu, basicamente? Não é o enólogo. É a uva como ela foi plantada. Essa uva aqui, ó, você vai ver aqui, ó, Old Wines, né? Garnache. Ela tem 35 anos, ou seja, ela tem ela é diferente lá, não é aqui. Olha como é que isso é interessante. E aqui, ó, eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Olha como é que o público é qualificado aqui. Eu não tenho tanta gente aqui, ó. Fernando Rubinho, um sujeito inteligentíssimo que trabalha com o direito previdenciário. Ele já captou isso para o processo previdenciário. Nós fizemos uma live, nós conversamos sobre prova. O sistema de falar de prova, sobre fazer prova no processo previdenciário, vai levar àquela realidade. Olha o que eu vou falar, por exemplo, como é que você olha como uma aplicação inteligente do 139, inciso 4. Se você pegar lá o artigo 533, ele fala que só no caso de alimentos por ato ilícito que tem constituição de capital, ok? Então ele tipificou isso. Ele falou, tá lá. Aí eu pergunto para você, eu tenho alimentos que não são alimentos indenizatórios. Qual que é a lógica dessa técnica ela ser voltada especificamente quanto aos alimentos indenizatórios? E imagine que eu tenho uma situação em que há uma dificuldade no caso de alimentos familiares, para fazer o pagamento e tal. Veja que eu criando a Constituição, fazendo a Constituição de Capital, formando a própria Constituição de Capital, indisponibilizando uma parte do patrimônio lá do sujeito, o que eu estou fazendo naquela hora? Para garantir o pagamento e tal. Eu estou forçando ele numa situação, só que não é forçando numa situação por crueldade. Em meu benefício, para garantir o quê? A minha execução. E isso é interessante que eu, aplicando essa técnica, o que eu posso imaginar já numa sequência? Que talvez as técnicas... Olha como é que isso é profundo que eu vou falar, hein, Juliana? As técnicas de expropriação em determinadas situações, embora ela siga lá o gabarito,
elas vão poder ser o quê? Mais profundas, mais agudas, mais relativizadas a partir da minha situação. Então, por isso que eu estou falando, ao contrário da Grenache, eu não posso vulgarizar ela, como é uma uva mais fácil de plantar. Ah, ela vai fazer vinho simples. Então, eu vou atender todo mundo. Então, a partir de agora, o 139,4 vai atender todo mundo. Qualquer dívida, vamos prender. Qualquer dívida, vamos... Não é isso, cara. É entender onde ela se encaixa. Então, Concordo, mas aí com você, assim, até o meu coração fica em paz, né? Aí da gente termos duas universidades aí com dois grupos de pesquisa buscando fazer esse diálogo, essa interface. E eu acho verdadeiramente que o caminho para a gente adequar o 139, ele passa por aí, como você bem colocou. É nós buscarmos o direito material e, a partir do direito material, nós identificarmos quando e em que situações nós vamos poder usar essas medidas atípicas. E aí elas nunca poderão ser medidas tipificadas como penas na lei. Aí, esse é meu ponto. O meu combate inicial neste momento é exatamente porque houve um movimento massificado, então quiseram fazer com que a apreensão de CNH e passaporte fosse a Grenache, que ela é muito difundida, muito facilitada, né? Usada para tudo. Sabia? Olha que loucura isso. E eu anotei isso para poder falar. A Grenache, ela é a segunda uva mais produzida no mundo, embora desconhecida, ok? Você sabe o que a gente poderia ter, fazendo um link com isso? Embora a apreensão de passaporte e de CNH não esteja, então não seja conhecido, não esteja na lei, seria a medida mais comum. Ou seja, eu vulgarizaria essas medidas, como vulgarizaram a Grenache para fazer vinho vagabundo. Então, para qualquer hipótese. Então, cara, isso é um... O resultado não vai ser bom, né, Mazei? O resultado não pode ser bom, cara. Não pode ser bom. Então, o vinho não vai ser um vinho para sexta-feira do Direito e Vinho. Não vai, não. E aí eu falo que as pessoas não se tocam das coisas que a gente começa, como é que a gente começa a caminhar. Porque eu falo assim, aí eu vi pessoas, e aqui eu queria fazer uma homenagem, hoje eu chorei muito hoje à tarde, tá? Eu estou escrevendo um prefácio para uma obra de um grande amigo, faleceu, um colega meu da UFS, Tiago Fabres. Eu chorei hoje para escrever esse prefácio, escrevi 4 parágrafos, não consegui escrever mais. Chorei, aquela hora que eu falei com você, eu estava triste pra caramba. Eu vou até chorar aqui agora, tá? E eu lembrei, quando pensando aqui no nosso assunto, uma conversa que eu tive com ele uma vez. As pessoas estão achando normal, por exemplo, prisão provisória para provocar... Olha só, eu vou falar uma coisa que todo mundo está... E aqui eu não sou de direita, não sou de esquerda, mas eu quero assim, para as pessoas entenderem isso. Porque isso pode chegar na casa dela. Prisão provisória para provocar delação premiada. Prender parente para forçar o sujeito, ele psicologicamente, ele se sentir acuado e ele confessar ou falar. Veja, isso é ilógico no sistema. Isso é voltar lá atrás. O que a gente tem que ter, na verdade, é um sistema penal forte, um sistema penal investigativo forte, com poder. Aí sim. Agora, eu criar isso, eu permitir prisões para você obter, você coagir a pessoa, porque a esposa vai ser presa, a filha que está grávida não pode. Isso me desculpe eu falar isso é coisa pior, muito pior do que a ditadura. Mas eu concordo assim com você tremendamente, e essa é a razão da minha angústia, né? E quando você começa a observar isso sendo massificado e as pessoas achando isso positivo, porque os fins justificam os meios, porque o que você tem aí nesses teus exemplos o fim justifica o meio, né? E esse pensamento ele é muito perigoso. Historicamente, a gente sabe aonde ele sempre leva,
E a gente não pode permitir no processo civil que o processo civil seja usado para essa finalidade. A gente teve um caso para se ver aonde o abuso pode chegar, né, que numa ação civil pública, para cumprir uma liminar, o juiz disse, olha, se não cumprir, já disse, era uma pessoa jurídica, nós já vamos aprender o CNH dos diretores, o passaporte do diretor, e nós vamos fazer a condução coercitiva do presidente da empresa. Então, assim, a gente começa a ter um furor um pouco... porque eu falo muito, sabe, Mazei? Eu penso muito que... É do instinto do ser humano o poder, né? Ele a busca pelo poder, isso é algo instintivo, e também é instintivo do ser humano, ele precisa se frear o abuso do poder. Então, a partir do momento que você lê esse artigo 139 como sendo um dispositivo que dá um poder amplo para o magistrado, porque o magistrado possa criar medidas restritivas ou aplicar medidas existentes no plano penal para levar ao cumprimento de dívidas, né? Nós estamos estimulando um sistema em que o ativismo judicial vai levar a um autoritarismo e vai levar a uma estrutura ditatorial como que é uma das piores, que é a do judiciário. Juliana, eu sou mais radical que você. Eu acho que o foco não está nem no juiz, para te ser muito franco. O foco está na sociedade. Tem um livro, e eu, né, a gente já está aqui, eu estou calculando aqui, ó, nós temos aqui mais 7 minutos. Então tem um tempo legal aqui ainda. Tem um livro que eu aconselho a todos a ler. E para mim, do antropólogo, que é fantástico, que é A Violência e o Sagrado, do René Girard. E ele mostra, né, e tem uma versão mais simples, que é o bode expiatório, mas o bode expiatório é muito específico na pessoa. O Violência e o Sagrado é um livro que todo mundo a gente precisa ler agora. E quem quer interpretar o artigo 139, inciso 4, eu falo assim, você já leu Violência e Sagrado? Aí ele falou assim, não. Eu falei, então você não tem como discutir isso comigo. Por quê? O Violência e o Sagrado, ele mostra o seguinte, de como nós nos confortamos com a violência alheia. E é necessário uma situação de violência, quando a gente vê em volta a violência, quando a gente vê, né, que o sacrifício que ele diz, né, o sacrifício alheio, aquilo pacifica a sociedade. É uma ideia, só que é uma pacificação, e aí o René Girard é brilhante, que ela é momentânea, porque ela não resolve os problemas. Então, na tribo, quando se sacrifica a jovem específica lá de não sei quantos anos, filha de fulano de tal, olha o que nós fizemos e nós estamos caminhando para... É quase como se fosse uma ideia de purificação. Então, essas ideias, cara, elas são meio malucas, se você for pensar num plano antropológico e filosófico, é quase como uma ideia da sociedade querendo se purificar às custas da violência que o outro recebe. Porque ele não imagina que aquela filha que foi sacrificada poderia ser a filha dele. E eu falo isso, eu sou muito crítico, porque isso é o que me chama a atenção, e eu falo isso com muita sinceridade. Isso é um poder do juiz e tal, mas isso é um empoderamento, para usar essa palavra, que não é colocado pela cúpula do judiciário. Muito pelo contrário. É um empoderamento de nós, até advogados, de nós como sociedade. Então, assim, essa ideia da crueldade, eu lembro, eu tenho uma passagem que... Eu vou falar isso que eu tenho vergonha de contar, só vou falar isso que eu já bebi umas 2 taças. Você sabe que a pior coisa que tem é quando você está numa festa e não tem advogado, né? Você está numa festa, não tem ninguém no mundo jurídico. Só tem... Isso é difícil, viu, Mazei? Não, mas eu vou te contar uma história de muito tempo atrás. E eu me encaixo nisso há muito tempo atrás. Olha o que aconteceu com muito tempo atrás aqui, lá atrás. Muito tempo, você tem muito tempo, namorava com a menina que era arquiteta. E eu fui numa festa que só tinha arquiteto, médico. Tal. Então o sujeito falava assim, eu
o engenheiro, eu fiz aquele prédio, o material, o arquiteto, assim, é muito melhor, acústico, o médico, o tratamento. O que eu, do direito, eu podia falar alguma coisa para agradar as pessoas? Que fosse algo que eu ia falar o quê? Ah, os pressupostos processuais negativos, eu acho que isso não existe. Se confunde. Conversa de biruta. E eu me lembro que foi sensacional uma situação que eu vivi. Entrou um sujeito na festa, que era um empresário. Quando ele entrou, eu falei, agora eu vou me vingar. Agora eu vou falar o que todo mundo vai ficar feliz. Sabe o que eu falei? Tá vendo aquele fulano lá? Todo mundo... Penhorei os bens dele todo. Ele não faz mais nada. Veja, o que eu fiz era um prelúdio do artigo 139, inciso 4, que era colocar para os outros que era bonito falar sobre sofrimento, porque isso também dá uma impressão de que a máquina judiciária ela é eficiente. Ela não é eficiente. É como se o curandeiro lá da tribo fosse eficiente. Não é isso, cara. Isso é só... O René Girard ele é fantástico. É um aspecto momentâneo. É um aspecto momentâneo do que aconteceu. Veja o que está acontecendo com a Lava... o que está acontecendo com a Lava Jato agora. E aí, e com todas as coisas positivas e negativas da Lava Jato, veja o que está acontecendo agora. Ela está sendo desmontada. Ela vai ser desmontada. E ela vai ser desmontada por quê? Aí está todo mundo assim. Aí tem gente que não está preocupada com o resultado dela, com o que ela pode fazer. Sabe que tem gente preocupada? Porque ela não vai ter mais alguns elementos de crueldade que ela teve. Olha como é que isso é interessante. Né? Ou então a gente pode pensar que ela vai ser desenhada e tudo vai ser desenhado para ficar com a quantidade de grenache ideal para fazer o melhor blend do melhor vinho. É isso aí. Eu sou uma otimista nata, né? Então eu prefiro acreditar que nós estamos tomando uma consciência, né, de que algo precisa mudar. A gente estava num caminho, como você disse mesmo, desse sentimento, é um sentimento de punição, uma coisa que vem de baixo mesmo, vem de nós, de cada um de nós, da violência, de tudo isso, e que a gente vai ter que passar por uma depuração de nós mesmos, né? De uma reflexão de nós mesmos, de uma transformação de nós mesmos. Acho que o momento que a gente está vivenciando é um momento que nos leva a esse tipo de reflexão, né? Para a gente tentar essa transformação, para que a gente possa usar a quantidade de grenache adequada para a gente fazer um blend da vida, um blend do direito que seja equilibrado e que a gente tenha uma sociedade menos violenta, menos litigiosa, menos tudo isso. Isso aí, e eu acho que nós, a natureza de cada uma. A natureza, essa granache aqui, ó, ela ficou mais tempo lá, então ela é diferente. Ó, essa aqui é mais leve. E isso eu falo, ó, tá acabando aqui, eu vou passar a palavra para você. Isso não é uma questão, olha só como é que isso é interessante. Isso não é o juiz, o magistrado, isso não é o MP, isso não é um problema de advogado. Aí, ó, Ana, isso é o jump of the cat de hoje. Isso aqui é um problema da nossa sociedade. Então, por isso que eu queria bater esse papo com você. Eu te agradecendo aqui, eu vou te passar com 1 minuto para você encerrar. Olha como é que foi maravilhoso. Deus nos iluminou, porque nesse dia de caos da internet, nossa live se deu sem problema nenhum. Cara, eu estou assim, extremamente feliz de estar contigo aqui. Estou bebendo um vinhaço com uma grande amiga, conversamos um tema super difícil, super delicado, numa perspectiva totalmente diferente de que está todo mundo conversando. Isso que a gente está falando aqui, não há registro na doutrina sobre esse assunto. Nós partimos para um outro lado. Nós ressuscitamos aqui a granache numa outra perspectiva. Então, eu te passo a palavra aqui. Ó. Você tem 1 minuto exato. Muitíssimo obrigado. Meu querido amigo Mazei, sou eu que te agradeço essa oportunidade, essa noite maravilhosa, né? E que a gente possa aí cada vez mais usar as variadas grenaches e que a nossa sociedade ela possa também, né? Como você bem disse, a grenache tem vários tipos, várias cores, vários
sabores, vários aromas, e que a gente possa aí sermos como a Grenache, por uma sociedade mais tolerante. Esse é meu brinde. Ó, um beijo no coração seu, do professor Humberto e todo mundo que seguiu a gente. Para você e para a Paula também. Um beijo. Brinde.